Olá, família! Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 6, encerrando a designação do Vem e Segue dessa semana. Mas amanhã, ainda assim, por conta da designação que é a mesma, eu vou pegar um tópico, tá bom? Então a gente vai compartilhar a mensagem amanhã por meio de um tópico que foi uma das coisas que o rei Benjamim ensinou. Eu gosto muito de estudar as Escrituras por tópico. Por exemplo, aqui falou sobre a expiação. A gente poderia pegar um tópico sobre a expiação e estudar ele. Isso traria outras escrituras que vai aprofundar o nosso conhecimento sobre a expiação. Bom, então tem um tópico, né, que me chamou muita atenção quando o rei Benjamim ele compartilhou, e eu quero falar sobre esse tópico. Então eu vou trazer amanhã, visto que hoje a gente encerra a designação aqui. Então amanhã eu pego esse tópico à parte aqui, tá bom? Não percam a mensagem de amanhã. Vai ser simples, mas é algo que vai trazer esclarecimento para nós. Vamos lá. Então, hoje vamos estudar aqui Mosias, capítulo 6, é só 7 versículos, rapidinho aqui. Versículo 1 diz assim: Então o rei Benjamim achou que seria conveniente, depois de ter acabado de falar ao povo, anotar o nome de todos os que haviam feito convênio com Deus, de guardar os seus mandamentos. Então veja, né, que ele fez um registro daquelas pessoas que haviam feito convênio com o Senhor. Todas elas. Por quê? Ele fala sobre, estão na frente do tempo, ele fala sobre dar um novo nome para essas pessoas. Essas pessoas estão dispostas a fazer o convênio com o Senhor. E agora ele anota o nome de cada pessoa. Ou seja, o convênio não foi ali, tá todo mundo, e ele falou, levanta a mão quem quer aceitar Jesus. Não, aqui é um convênio, tá bom? Todo mundo teve que fazer esse convênio aqui. Aliás, é uma oportunidade, foi dada para todo mundo. Então, todos os que fizeram, ele anotou o nome, tá bom? Isso é um registro. Cada ordenança na igreja também é anotado o nome ali, tá bom? Que a pessoa fez a ordenança. Por exemplo, quando a pessoa é batizada, entra para o registro da igreja que aquela pessoa foi batizada. Isso é algo muito importante, porque o que é registrado na terra será registrado no céu, desde que seja feito com a autoridade do sacerdócio. Então, aqui o rei Benjamim ele anota. Quando você passa no templo, também é registrado o seu nome que você passou pelo templo, né? O nosso próprio registro de membros, se nós puxarmos, né, no aplicativo da igreja, mostra se a pessoa já passou pelo templo, né? Cada um consegue ver o seu, né? E se a pessoa for líder, consegue ver o de outras pessoas também. Mas enfim, isso é algo individual. A gente vê que ele anota o nome de cada um. Então, no templo também nós fazemos obra vicária. E também é um trabalho individual. Não dá para falar um monte de nome e batizar ali de uma vez só. Não, é um nome, um batismo. Um nome, um batismo. Isso é muito individual, tá bom? Então, o convênio é pessoa por pessoa, é algo entre você e Deus. Então, aqui a gente observa, né, o rei Benjamim anotando o nome deles. Vou ler de novo aqui, eu gostei dessa parte. Então, o rei Benjamim achou que seria conveniente, depois de ter acabado de falar ao povo, anotar o nome de todos os que haviam feito convênio com Deus, de guardar os seus mandamentos. Então, ele anotou o nome de todos os que fizeram esse convênio aqui, tá bom? Aqui, essa parte, né, de registrar, colocar no nome ali, eu achei muito interessante que vai para um registro, né? E conforme Jesus Cristo disse para Pedro, né, tudo que ele registrasse na terra seria registrado no céu. Ou seja, em outra linguagem, né, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então se alguém, por exemplo, ele é afastado da igreja, ela não quer mais pertencer à igreja, e ele pede para tirar o nome dele do registro da igreja, é tirado do registro. Então, todos os convênios que a pessoa fez é apagado por conta que o registro que foi tirado na terra também, ele é retirado no céu, tá bom? Então, eu peguei algumas, quando eu estava lendo esse primeiro versículo aqui, eu lembrei de algumas escrituras que falam sobre esses registros de livros, tá bom? Que o Senhor tem. Sabia que o Senhor ele tem um livro que ele anota, né? Esses convênios também. Bom, vamos acompanhar aqui, ó, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33. Aqui é Moisés e o Senhor, né, falando aqui. Bom,
O povo havia pecado contra Deus, porque eles fizeram um bezerro de ouro. E aí, então, Moisés falou, eu vou subir até o monte, né, de novo, e vou fazer propiciação pelo pecado de vocês, tá bom? Eu vou intermediar entre vocês e Deus. Vai pedir. Moisés ia clamar a Deus que perdoasse os filhos de Israel, né? E aí, Moisés, ele chega com esse argumento perante o Senhor aqui. Êxodo 32, 32. E agora, pois, perdoa o pecado, se não, arrisca-me, peço, do teu livro que escreveste. Olha só, Moisés pedindo para o Senhor, ó, se você não perdoar esse povo, risca o meu nome, né, do livro que você escreveu. Esse é livro do convênio, tá bom? É um registro de ordenanças que é feito. Então ele falou, risca meu nome daí, né? E aí o Senhor pegou e falou o seguinte lá no versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, esse riscarei do meu livro, né? Então existe um livro no céu na qual é marcado ali as ordenanças que as pessoas fazem, os convênios que o Senhor, que as pessoas fazem com o Senhor, tá bom? A gente vê isso também aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, olha como está aqui. E vi os mortos, grandes e pequenos, e eles estavam diante de Deus, ou seja, para serem julgados, todos, grandes e pequenos. E abriu-se os livros. Olha, tem mais de um livro, né? Tá no plural aqui. Abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Então, aqui ele traz mais um outro livro. Além dos livros que foi aberto, ele fala o livro da vida, né? O livro da vida é o livro na qual é mantido o nome de todas as pessoas que fizeram convênio com o Senhor e vieram aqui para a terra, nasceram. Só de a pessoa nascer, ela já tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Vai ter um dos 3 graus de glória, de salvação, tá bom? É muito difícil a pessoa ter o nome riscado no livro da vida, tá bom? Só comentando aqui. Então, aqui ele fala que abriu-se outros livros, né? Joseph Smith explica sobre esses outros livros aqui também. E aqui, quando fala o livro da vida também, nós temos uma referência que é as ações que nós fazemos, tá bom? Nossos pensamentos, ações, tá bom? No Guia de Estudo das Escrituras explica um pouquinho sobre isso, que seria como se fosse a nossa memória. Nossa memória é um livro da vida, né? A gente vai armazenando coisas que nós fazemos na nossa memória. E diante do Senhor tudo é revelado, não tem como esconder nada. Então isso seria uma referência também ao livro da vida. Mas aqui falou que abriu outros livros, né? E todos seriam julgados de acordo com as coisas que fizeram, tá bom? Então, esse outros livros aqui que foram abertos é os livros dos registros de convênios que fazemos. Só para não haver dúvidas sobre isso, eu vou ler aqui, ó. Doutrina e Convênio, seção 128, versículo 8, que diz assim: E agora a natureza dessa ordenança consiste no poder do sacerdócio, pela revelação de Jesus Cristo, no qual se concede que todos que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ou em outras palavras, sobre outro ponto de vista de tradução, tudo o que registrardes na terra será registrado no céu, e tudo o que não registrardes na terra não será registrado no céu, pois pelos livros serão julgados os vossos mortos, segundo vossas próprias obras, quer tenham elas mesmo cuidado das ordenanças em pessoas, quer por meio de seus agentes, ou seja, por meio de vicário, né? Segundo as ordenanças que Deus preparou para a sua salvação, desde antes da fundação do mundo, segundo os registros que fizeram concernente a seus mortos. Bom, então aqui está falando exatamente das ordenanças, né, que nós fazemos vicariamente. Algumas pessoas reclamam sobre isso. Como é que você pode fazer algo vicário por outra pessoa? Saiba que Jesus Cristo, a expiação dele é vicária, porque ele fez por nós. Ele não fez por ele mesmo. Ele fez por nós. A expiação de Jesus Cristo, o sacrifício dele foi vicário, foi por outras pessoas, tá bom? Então, pensar um pouquinho nisso também. Vamos continuar aqui. O versículo 2, do 2 em diante aqui é bem rapidinho, eu vou ler, tá bom?
Mosias, capítulo 6, versículo 2, diz assim: E aconteceu que não houve uma só alma, exceto as criancinhas que não tinham feito convênios de tomar sobre si o nome de Cristo. Então, novamente aqui, tomar o nome de Cristo é fazer convênio, tá bom? E eles fizeram convênio aqui. Então, fica evidente que eles fizeram esse convênio com o Senhor aqui no templo. E então, exceto as criancinhas, não fizeram esse convênio. Por quê? As criancinhas, o convênio, ele requer um compromisso daquele que fez o convênio. Como um convênio, ele tem duas partes. Vamos colocar aí um convênio médico, né? Se você cumpre a sua parte no convênio médico, né? Ou seja, efetua os pagamentos lá, você recebe de volta ali aquele atendimento se você necessita, tá bom? Aqui, o convênio que eu estou querendo compartilhar aqui, por exemplo, vou colocar o batismo. Eu acho que fica mais fácil do que esse que eu falei. O batismo. Uma criancinha, ela não sabe que está prometendo a Deus guardar os mandamentos pelo resto de sua vida ali, tá bom? Até porque uma criancinha, se ela não tem a idade ainda de consciência, no sentido de saber a profundidade desse compromisso, então ela não vai fazer. Então tem uma certa idade para se fazer esse compromisso, que a pessoa está certa de si, do seu compromisso. Porque é um compromisso. Então, por exemplo, não dá para batizar um bebezinho, porque um bebezinho ele não sabe que está fazendo um convênio com Deus. Então tem que ter essa idade de consciência. E aqui o rei Benjamim fala que toda a alma fez esse convênio, que estavam ali e ouviu, exceto as criancinhas, tá bom? Por conta da idade ali de responsabilidade, não é idade de consciência. A criança ela tem uma consciência também, né? Mas é a questão da responsabilidade. Versículo 3: E novamente aconteceu que, havendo o rei Benjamim dado por terminado todas essas coisas, e consagrado seu filho Mosias como chefe e rei do povo, e passado a ele todas as funções do reino, e também designado sacerdotes para ensinar o povo, para que assim todos pudessem ouvir e conhecer os mandamentos de Deus, para fazê-los lembrar dos juramentos que haviam feito. E despediu a multidão, voltando cada um com a sua família para suas próprias casas. Então repare que ele chamou sacerdotes, homens que pudessem pregar ali o evangelho para lembrar eles dos convênios que eles haviam feito. Para nós, hoje em dia, nós vamos à igreja, né? E na igreja é ensinado, tem os manuais, a gente aprende em casa, no lar também. Então, é constância ali no aprendizado, tá bom? Para reforçar esses convênios aqui. Versículo 4, Mosias começou a reinar em seu lugar, no lugar de seu pai, e começou a reinar no seu 30º ano de vida. Ou seja, ele tinha 30 anos. E havendo transcorrido ao todo cerca de 466 anos, desde o tempo em que Leí deixara Jerusalém. E o rei Benjamim viveu 3 anos e morreu. Ou seja, Mosias ele começou a reinar, ainda o pai dele estava vivo e ficou ali mais 3 anos vivo ainda, né? E o rei Mosias, então, reinando ali. E aconteceu que o rei Mosias andou nos caminhos do Senhor, e observou os seus juízos e os seus estatutos, e guardou os seus mandamentos em todas as coisas que ele lhe ordenou. Então observe que o rei Benjamim, o pai de Mosias, ele era um excelente rei, né? E ele andou no caminho do Senhor. E o filho dele também andou, que é Mosias. A gente vai ver que ele segue o mesmo exemplo do pai. Mas aqui na escritura fala que Mosias ele andou no caminho do pai dele, o rei Benjamim? Não. Ele andou no caminho do Senhor. Tá bom? Então, independente se nós temos pais que são firmes no evangelho ou que talvez não sejam um exemplo de vida para nós, né? Alguns são membros da igreja sozinho, os pais talvez não, não quiseram assumir um compromisso com o Senhor, às vezes tem um problema de alcoolismo, alguma coisa assim. Então a gente segue o convênio do Senhor, a gente segue o nosso Pai Celestial, né? Então aqui quando falou, mesmo o rei Benjamim tendo sido um excelente rei, um excelente pai, né? Um excelente profeta, ainda assim falou que Mosias aqui, ele andou no caminho do pai dele? Não, andou no caminho do Senhor. Nós temos que andar no caminho do Senhor. Não há desculpa, meu pai fez assim, eu aprendi assim. Não. O caminho é o do Senhor. Estude as Escrituras e siga o caminho do Senhor. Versículo 7, último versículo. E o rei Mosias fez com que o seu povo cultivasse a terra, e ele próprio também cultivou a terra,
para que assim não se tornasse uma carga para seu povo, a fim de agir em todas as coisas como seu pai havia feito. Aqui já é o exemplo do pai dele, Benjamim, que o pai dele, ele nunca foi pesado a eles com impostos, né? Ele trabalhava com as próprias mãos, então ele seguiu o exemplo do pai dele terreno aqui, fazendo a mesma coisa, trabalhando com as próprias mãos. E não houve contenda entre o povo pelo espaço de 3 anos. E assim termina aqui o capítulo 6, né, de Mosias. Foi muito bom estudar com vocês. Não acabou, né? Amanhã eu vou trazer um tópico aqui do que a gente já estudou, já que a gente passou por todo o livro. Eu vou pegar um assunto por tópico e trazer aqui para a gente estudar juntos, tá bom? Então, amanhã de novo estaremos aqui estudando as Escrituras. E eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.